O que o mecanismo de luta ou fuga faz? Ele prepara a gente, como o nome diz, para lutar ou para fugir. E o que isso faz? O nosso corpo é tão inteligente que ele tira sangue de onde não precisa e manda o sangue para os grupamentos musculares mais importantes. Por exemplo, se você vai lutar ou fugir, você precisa que as suas pernas estejam fortes, né? Especialmente a coxa. E rápidas. Né? E rápida. Né? Então, por exemplo, é muito comum, quando é ligado o mecanismo de luta ou fuga, sua mão ficar gelada. Você suar. Para quê? Para baixar a temperatura do seu corpo, pro processo de luta ou fuga que está começando naquele momento. Minha vida está em risco, eu vou lutar, eu vou fugir. Né? Então, o peito fica quente. Algumas pessoas falam assim, nossa, sentindo calor no peito, tô sentindo a minha coxa quente, minha mão gelada, eu tô suando, né? Tudo isso, meu batimento cardíaco acelerou. Caramba, Gerônimo, você está descrevendo o que eu sinto numa crise de ansiedade. Meu batimento do coração dispara, eu começo a suar frio, minha mão fica gelada, meu peito quente, minha perna quente. Exatamente isso que é o mecanismo de luta ou fuga. Qual é a diferença da ansiedade para a realidade? É que a ansiedade, o meu mecanismo de luta ou fuga foi ligado por algo que não é real. E na realidade eu tenho um problema que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, contra um jacaré, contra um crocodilo, contra alguma coisa. Então isso liga em mim a luta ou fuga. Então a ansiedade, é como se houvesse, o teu cérebro interpretou algo como uma ameaça. Só que a ameaça não é de um jacaré, não é de um crocodilo, você tem uma ameaça do volume de trabalho que não está dando conta, do medo de não pagar a conta no final do mês, de um prazo que está acabando de alguma coisa, um trabalho que não vai dar certo, um relacionamento, algo que está errado na sua vida, e isso dispara em você o luta ou fuga, porque o teu corpo interpreta aquilo como um perigo. E aí é onde que vem o transtorno de ansiedade generalizada? Quando isso começa a ser rotineiro. E aí você rotineiramente está vivendo esse momento. Então, o que nós vamos falar aqui é como que a gente desligar o mecanismo não é íntegro falar, porque você não vai desligar, você nem quer desligar esse mecanismo. Desacionar, né? Como que você melhora para não ficar acionando esse, porque é ruim, né? Quem já teve crise, não sei se alguém já teve um senso de ansiedade ou uma crise de ansiedade, sentiu o coração bater no peito. Mais rápido, sentir aquela respiração mais curta. O suor. Cara, pra quem já vivenciou isso, é horrível. É horrível. E eu acho que todo ser humano na vida moderna já vivenciou. O problema é quando isso começa a ficar reiterado. Frequente, né? E aí eu dei 3 dicas no nosso primeiro podcast para que isso não acontecesse. Não fala as dicas aqui, não, quem quiser não é ver, justo, passa lá vai no lá podcast. e vê. Mas vamos falar outras 4 nesse podcast daqui. Então, qual a dica 4? Vamos falar disso? Então, veja, se eu tô na savana africana, eu sou um homo sapiens e aspas, ansiedade, que não é ansiedade. O mecanismo de luta ou fuga, tá claro isso? Claríssimo. Né? Então, não é ansiedade. O mecanismo de luta ou fuga liga... Real, liga de forma adequada. Ansiedade é quando ele liga, mas não tem nada real, em tese, não tem nada real acontecendo. Ou tem, mas ele não desliga, permanece, fica muito tempo. Então, dentro da linha lógica, tem um arbusto, mexeu, luta ou fuga ligou. 2 coisas eu tenho que fazer. Ou eu tenho que cair para dentro do arbusto, ou eu tenho que fugir. Faz sentido? Sim. E isso vai acabar com a minha, aspas, ansiedade, com o meu mecanismo, porque eu vou lutar e vou sobreviver. Você vai estar no modo ação. Vai sair da ansiedade e vai estar na ação. Vou correr, vou chegar na minha caverna, imagine a cena, imagina que fosse assim. Vou subir numa árvore, vou para uma caverna, vou me esconder. Aí o batimento vai baixando de novo, o suor vai parando, o sangue vai voltando a circular, vai tudo voltando ao normal, porque acabou aquilo. Né? Só que na vida moderna, que é onde liga o luta ou fuga, não existe o arbusto para você lutar. Mas você tem que entender que, como animais que nós somos, a gente tem que fazer a mesma linha lógica. Então pensa, imagina que a gente está lá na savana africana, voltamos lá, 150 mil anos atrás, e aí você sai de um lugar e todo dia tem um bicho ali que mexe o negócio e você sai correndo igual maluco daquele bicho. 3 dias seguidos você passou pelo mesmo caminho e o bicho quis te atacar e você correu dele. 4ª vez, o que você vai fazer? Eu mudo o caminho. É óbvio que você muda o caminho, né? Para que você não tenha mais aqui ter atacado por aquele bicho. Então, qual é a 4ª técnica, a primeira desse podcast, para você resolver o problema da ansiedade? Mude o caminho. Mude o caminho. Como que eu mudo o caminho? Eu me afasto. E é isso mesmo, mudo o caminho. Eu me afasto dos objetos ou diminuo os objetos da minha ansiedade. Então, eu vou te dar um exemplo. Me dá um exemplo. Claríssimo, né? Muitas pessoas têm crise de ansiedade ou startam um mecanismo de luta ou fuga vendo rede social. Porque a pessoa começa a ver a rede social, vê o fulano que cresceu na vida, que tem dinheiro, ele não, e a vida do outro, e aquilo
vai dando uma ansiedade, e acho que qualquer um que olhar de forma íntegra, em algum momento já olhou uma rede social, ou várias pessoas, talvez não todo mundo, e deu algum tipo de ansiedade, olhar aquela rede social. Quer ver outro momento? Né? É a pessoa tá de noite em casa, na sexta-feira à noite, acabou o trabalho, não tem mais o que fazer, aí final de semana resolve dar uma olhadinha nos e-mails. Não tem nada o que resolver, porque está tudo fechado, mas ele vai olhar os e-mails. E aí ele olha os e-mails e aquilo deixa nele uma ansiedade. Porque um dos maiores ladrões de produtividade, de energia que tem, é você pensar naquilo na hora que aquilo não pode ser feito. Cara, é um sofrimento. Então se afaste do... Então qual é a quarta técnica? Entenda quais são os objetos. Tem muito mais. Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Às vezes você tá num grupo de WhatsApp que é o grupo... Cara, tem grupo de WhatsApp para compartilhar tragédia. Tem grupo de WhatsApp, eu lembro uma pessoa que trabalhou no IGT, não vou mencionar o nome aqui, que ele mostrava pros colegas do trabalho dele que quando tinha um acidente, tinha a galera que compartilhava o cara caído no chão, todo arrebentado, ensanguentado, baleado, atropelado. Aqui, ó, acabou de acontecer lá ali. Cara, pra que você... tem gente que tem ansiedade vendo notícia... Né? Tudo isso se afaste, né? Caramba, né? Época de eleição, é muito comum as pessoas... Aumenta, eu tava vendo a doutora Ludmilla, um post da doutora Ludmilla, aumenta o número de ataques cardíacos em época de eleição. Por quê? Porque gera ansiedade, gera luta-fuga. Então, cara, se afaste. Né, se você puder, se você não é um político, se você não é um... Muda o caminho, muda de ambiente, escolhe uma outra coisa, de atividade do que você tá vendo ali, né? E pior que muitas vezes a pessoa deve chegar bobinho naquele ambiente que faz mal. Chega no arbusto sem querer, né? Quando vê, tá naquele objeto que gera ansiedade, de novo por distração, todas as vezes que então eu sento fica atento, que objeto é esse? Será que é um programa de televisão? Será que é um canal de notícia? Numa hora que não deveria ser a hora de ver notícia, ou ver os e-mails, como você falou, né? Eu já tive lá atrás, antes da gente trabalhar junto, antes de ser sócio, lá atrás, eu só via, mas eu tinha consciência, eu só via os meus e-mails na hora de trabalhar. Pra não dar, eu nem conhecia essa coisa da síndrome de Tenquê, mas a minha intuição, assim, né, já me desviava. Você até, na época, você dizia assim, algumas vezes pra mim, não, mas não tem nada, se você vê, não sei o que, eu digo, não, mas eu me conecto, assim, e aí acabou. Eu saio do presente completamente, vou pro futuro, pra data daquele negócio. Que é a característica básica da ansiedade, né? Você vai lá no futuro de um medo que não existe ainda, não é real, não é no presente. Ai, meu exame, o que resultado que vai dar no meu exame? Ai, se o meu chefe quer falar comigo na segunda-feira, e o que ele vai falar? João e Carol, uma vez a gente foi visitar meus pais, talvez você lembre disso. A gente deixou o João e Carol na casa dos meus pais. E meu pai sempre teve uma mania de ver os jornais um atrás do outro. Meu pai aposentado, com problema de saúde, ele começava a ver um jornal, ele ia um atrás do outro. 4 da tarde mudava só de canal. Até que chegava naquele que diz todo mundo que levou um tiro no Rio de Janeiro, todo mundo que não sei o que, todas as tragédias que aconteceram. Caraca, a gente ia na esquina, eu e Jerônimo. Corta na 2, corta na 3, corta na 4. Depois desse dia, João e Carol ficaram assim, não, onde vocês estão? Volta pra casa, ficaram assustados. E meu pai não tinha essa consciência, né? Então, o João e Carol ouvindo aquilo, o que eles alertaram? O que ligou neles? Um mecanismo de luta ou fuga. Ai, pai, por favor. Ai, volta pra casa, eu tô com medo. Qual é esse sentimento de medo? É esse disparo, vamos chamar assim, é esse disparo. Claro, né, se a gente for olhar ao pé da letra, fluidamente, aqui é um podcast, a gente não tá fazendo uma análise técnica, um trabalho tradicional e profundo sobre o tema, é só pra gente entender. Então se afaste. Então o que eu falei pros meus pais? Falei principalmente pro meu pai, né? Falei, pai, eu quero deixar João e Carol com vocês aqui, mas eles ficam muito assustados quando tem. Então, o que eu tô fazendo? Mudando o caminho. Dizendo, troca de canal, troca de grupo, para de acompanhar, para de ver. Na época de pandemia, muitas pessoas sofreram muito mais pela ansiedade do que pelo Covid. Né, assumindo que realmente a pandemia ou acabou ou está em vias de acabar, adoeceram muito mais por ansiedade, crise de ansiedade, do que muitas vezes, muitos adoeceram por Covid, muitos perderam pessoas por Covid. Covid foi uma doença bem séria, ainda, a gente não pode baixar a guarda, mas também muita gente foi pior para eles a própria ansiedade do que a Covid em si.